Olá, galera, graça e paz, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Você hoje está iniciando mais uma aula de missiologia e hoje nós teremos a aula de teologia da evangelização. É um conteúdo preparado para fortalecer seu conhecimento bíblico e capacitá-lo para a grande comissão. Você está preparado? Mas antes de começarmos, inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações, compartilhe este conteúdo para que mais pessoas possam ser alcançadas por esse treinamento, por esse evangelho genuíno. E agora, abra sua Bíblia, prepare o seu coração e vamos aprender juntos cumprir a missão que Cristo confiou à sua igreja. Que Deus abençoe. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que diz assim a palavra do Senhor: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Sem antes desmiuçar todo esse conteúdo, eu quero orar com você. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de conhecimento, um dia de agregar valores e resultados estratégicos que irão fazer parte dessa carreira ministerial, dessa carreira missionária que tu tem confiado a cada um de nós. Que tu possa, Deus, abrir o nosso entendimento, nos dar sabedoria, discernimento espiritual para continuar aquilo que tu começaste em nossa vida. Assim nós te louvamos e já te agradecemos em nome de Jesus. E vamos à nossa aula, porque sem mais delonga precisamos aí entender o que o Evangelho tem de tão importante para que nós recebamos aí uma ordenança do nosso Senhor. Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Ou seja, o limite que o Senhor estabeleceu para você alcançar é este mundo a qual você está inserido nele. E você precisa agora trazer o conhecimento de como isso é importante, saber como fazer, como agir no meio de um mundo, muitas das vezes, que comunga totalmente ao contrário daquilo que nós acreditamos. E é por isso que nós estamos aqui, para que nós venhamos nos preparar para ir mais além, para que possamos olhar o mundo e enxergar que verdadeiramente o mundo ele pode ter a forma que às vezes os nossos olhos conseguem enxergar, mas ele não é esse resultado. O resultado é que você pode mudar essa situação, você pode mudar essa vida, essa geografia e mudar também as nações. Então, que nós possamos ir à nossa aula. O nosso primeiro ponto é: o que é a teologia da evangelização? Teologia da evangelização é o que estuda a natureza, o propósito e os métodos de comunicar o evangelho. Ela não busca apenas responder como evangelizar, mas principalmente porque Deus decidiu salvar a humanidade através da proclamação do evangelho. A evangelização, ela nasce no coração de Deus, antes de se tornar uma missão da igreja. Deus decide, em Gênesis até Apocalipse, Deus revela seu plano eterno de reconciliar consigo todas as nações por meio de Jesus Cristo. Isso é Missio Dei. O que é evangelização? É um propósito, é o que? Um método de comunicar, é o que? É um estudo sobre a natureza da evangelização. E o que isso tem de importante? Quais é a base que eu posso me assegurar para viver e entender todo esse contexto que nós estamos vivendo na atualidade? Por que a teologia da evangelização ela tem essa tão grande importância no conhecimento, no arcabouço de planejamento da igreja?
porque o propósito de Deus sempre foi que nós pudéssemos olhar o mundo como uma grande seara, um grande lugar de colheita. E com isso, a gente vai aprender que a teologia da evangelização ela tem uma base. E a base é Marcos 16:15, que acabamos de ouvir a palavra do Senhor, e depois vem Mateus 28, versículo 18 ao 20, que vai dizer assim a palavra: Ide, portanto, fazei discípulo a todas as nações. Ou seja, ele mandou ir fazer o quê? Membro? Não. Fazer pessoas somente conhecerem o evangelho? Não. Ele disse: fazei discípulo, ou seja, preparar próximos anunciadores do evangelho verdadeiro, preparar novos pregadores que anunciarão o evangelho verdadeiro. Ou seja, primeiro ele manda pregar o evangelho a toda criatura. Tudo que você encontrar sobre o terreno geográfico que você está, você deve pregar esse evangelho. Segundo, você deve fazer discípulo em todas as nações. Ou seja, Deus tem um propósito com a sua chamada missionária para as nações. E quando ele chama você para as nações, ele chama você para poder você fazer o quê? Discípulos. Terceiro ponto da base bíblica da missiologia é Romanos capítulo 10, versículo 14 e 15, que diz assim: como ouvirão se não há quem pregue? Como poderão ouvir se eu e você não estamos preparados, se não estamos capacitados, se não estamos municiados com ferramenta, armas espirituais, de conhecimento, de estratégia, também de saber como que eu vou estudar, um método de evangelizar aquela nação, como que eu vou me estruturar para poder conhecer verdadeiramente a natureza daquela maneira de evangelizar aquele território a qual estou sendo enviado. Então, é bem interessante a gente começar a olhar que nossos ouvidos, ele é uma ferramenta muito importante para que nós venhamos ignorar, venhamos deixar como vamos dizer assim, deixar essa importância da teologia da evangelização como se fosse algo que não fosse tão importante para a minha carreira. Não, eu quero convidar você colocar isso no seu esboço missionário, se preparar melhor para que possamos ir mais além. Quarto ponto é 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 20, que diz assim a palavra do nosso Deus. Deus poderoso, Deus que é Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Diz assim: Deus confiou à igreja o ministério da reconciliação. 2 Coríntios, ele vai dizer que a igreja tem uma importância na reconciliação daquilo que ela quer fazer com o meio dos homens, aonde os homens estão, aonde a igreja vai chegar, ela precisa produzir, ela precisa carregar dentro da sua mensagem, dentro desse evangelho, uma mensagem que vai trazer ao povo esse entendimento do versículo 18, que diz: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, você precisa carregar na sua missão, como missionário, o ministério da reconciliação. Ou seja, esse ministério da reconciliação, ele não começa apenas quando o homem se reconcilia com Deus. Esse ministério, ele permanece vivo, evidente na vida de quem realmente escolheu servir ao Senhor. Por quê? Porque na sua casa ele vai precisar de reconciliação, no seu ministério, no seu crescimento espiritual, ele vai precisar exercer o ministério da reconciliação, e assim ele precisa entender que através desse ministério ele vai se tornar alguém que vai representar o reino. E quem é essa pessoa? Olha o que diz a palavra, versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo, não lhe imputando os seus pecados, pois em nós
a palavra da reconciliação. Ele pôs em nós a palavra da reconciliação, ou seja, o missionário precisa ter uma palavra de reconciliação. E o que é uma palavra de reconciliação? É quando você pega Mateus 28 e vai fazer discípulo, não é fazer com que alma seja alcançada e abandonada no meio do caminho. Não é como você ganhar alma para satisfazer o seu ego, de colocar um pôster ou criar também um crescimento pessoal e realmente o reino de Deus não ter crescido, porque não tem alguém que vai continuar regando, alguém que vai continuar monitorando, levando o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esses são os pontos que a gente precisa colocar em prática, primeiramente, como um primeiro momento que nós encontramos dentro da teologia da evangelização, não começou na igreja. A evangelização, ela não começou na igreja. Mas como é que é isso, professor? Ela começou quando Deus procurou Adão no jardim do Éden. E ele disse: onde estás, Adão? Onde está? Aonde você está nesse momento? O que você tem como você tem se apresentado diante do seu Senhor, de como você tem se apresentado diante da missão que ele confiou a você. Aonde você está? Essa missão, ela começou lá em Gênesis capítulo 3, quando Deus procurou aquele homem para poder perpetuar uma ordenança, um ministério, uma vontade soberana de Deus. E o homem se corrompeu, o homem parou, o homem desistiu, o homem lá abandonou o seu posicionamento, a qual ele foi escolhido para estar. E a verdade é, como que nasceu o primeiro missionário na história? Adão. Quem foi o segundo? Abraão. O terceiro? Moisés. O quarto? Os profetas. O quinto? Envia quem? O seu filho Cristo Jesus como missionário. E hoje ele envia a igreja. Esse a escala de quem realmente entende a história do missionário, a história da igreja missionária, a história da missão de Deus, né? De como que Deus começa e de como que Deus quer terminar a missão. Então, você que é o enviado da igreja, você que é um missionário que está no campo, perceba que toda a Bíblia ela é um livro de missão, ela é um livro que conta a história de um Deus que está buscando pessoas e não apenas uma igreja para continuar essa missão. Ele está procurando homens, mulheres, ceifeiros que estão dentro desses ministérios, dentro dessa igreja, para poder cumprir o seu grande propósito nessa terra. E eu quero agora falar com você um pouquinho do que é a teologia da evangelização. Ela vai definir em fundamentos, e 4 fundamentos de suma importância para que você possa aplicar, entendendo como que você vai construir essa missão. Primeiro, o evangelho. Evangelho do original significa evangelion. O que isso significa na tradução para nossos dias? A boa notícia, a mensagem central da revelação em Cristo, o anúncio do reino de Deus e da reconciliação com o Pai. Ou seja, primeiro ponto, evangelho, boa notícia. Segundo ponto, evangelização, processo amplo de comunicar o evangelho, que envolve testemunha, serviço, proclamação e presença cristã no mundo. Terceiro ponto evangelismo. O que é isso? É técnica e proclamação direta da mensagem com foco na decisão pessoal de fé no chamado ao arrependimento. Quarto ponto, que é fundamento para a teologia da evangelização, é Missio Dei, que significa a missão pertence a Deus. A igreja participa do plano eterno de reconciliação que nasce
no coração do Pai. Então, com esses 4 pontos, a gente consegue avançar, a gente consegue prosseguir, a gente consegue ir adiante. Então, sem esses 4 pontos, não há como o missionário estar no campo sem começar a administrar cada ponto desse, que ele é um pregador de boa notícia, não é de má notícia, que ele agora ele trabalha a evangelização, de saber como ele vai comunicar esse evangelho, de como ele é uma testemunha do evangelho, de como esse serviço ele vai ser alcançável às pessoas que estão esperando a proclamação dessa palavra verdadeira. E o terceiro é a técnica de proclamar a mensagem. Ou seja, no evangelismo, não pode ser como muitas igrejas estão fazendo, todo lugar sempre faz da mesma forma, cria-se um vício de serviço que às vezes não tem tanto resultado, porque as pessoas estão copiando aquilo que outros estão fazendo. Ele não faz uma análise geográfica, ele não busca quais são as necessidades existenciais do ambiente local que ele está plantado por Deus, como que é o comportamento humano dessas pessoas. Então, por isso que a igreja, muitas das vezes, ela não consegue alcançar uma margem de como Pedro alcançou, como tantos apóstolos que se levantaram, alcançaram quando eles foram fazer esse evangelismo, quando eles foram plantar essa mensagem no coração das pessoas. E entender também que a missão, ela não é sua, ela não é da igreja, essa missão, ela pertence a Deus. E agora nós vamos falar um pouco mais sobre essas definições especiais. Então, quais são as definições especiais que nós vamos falar? A gente vai fazer um próximo vídeo e nós vamos definir o que é, com grande profundidade, cada importância dessa na vida de um missionário, para que ele possa construir um plano para poder fazer com que o nome do Senhor, a missão de Deus, ela alcance outras vidas, ok? Então, no próximo vídeo, nós vamos então falar aí desses 4 pontos: evangelho, evangelização, evangelismo e Missio Dei, para poder definir verdadeiramente como que nós vamos agir no meio de tudo isso, ok? Grande abraço, até o próximo vídeo, que Deus abençoe.